Amém. Podemos sentar, irmãos? Hoje nós vamos estudar o Salmo 52, tudo bom? O Salmo 52. Confiança na justiça de Deus. Amém, irmãos? Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Pai querido, Pai celeste, obrigado pela tua santa palavra, ó Deus, que sempre traz orientação, sempre traz respostas para as nossas vidas. Que nesta hora, Deus, nossa mente, nosso coração esteja inteiramente voltado ao Senhor, ó Pai, para compreender os teus planos, a tua vontade para nós nesse tempo e nesses dias. Ó Pai, que eu fale somente daquilo que tu queres, ó Pai, somente daquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Que os nossos corações estejam abertos, sensíveis para compreender o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 52 foi escrito num episódio muito triste na vida de Davi. Davi está sendo perseguido por Saul e uma das pessoas que estava ao lado dele o traiu. E ao trair, Davi estava se escondendo junto com os sacerdotes, o sacerdote Aimeleque, e ali onde ele estava com o sacerdote, existiam outros 58 homens que eram como se fossem seminaristas, ou que estavam se preparando para o sacerdócio. Saul, ao saber disso, que ele inicia aquela perseguição a Davi, ele vai lá até Aimeleque, ele vai lá na terra de Jope, e mata a todos, assassina a todos. Algo meio semelhante ao que aconteceu, que vimos essa semana, né? Uma pessoa e aí ele compõe isso, né? Uma pessoa que não entende a obra de Deus, né? Porque uma pessoa que entende a obra de Deus, uma pessoa que fala que acredita que Deus é o Criador de toda a vida, então ele nunca intentaria contra a obra de Deus, contra a criação de Deus. Então, o que nós vimos essa semana, e foi noticiado, e a gente vê isso em todas as redes sociais, todas as coisas, está aqui na Bíblia, Salmo 52. Davi viu, e Davi está falando aqui de Saul. Ele está falando de Saul, e Saul, o que é pior ainda, Saul, ele era um homem que tinha nascido dentro, e ele conhecia a palavra, ele conhecia a Torá, mas não seguia a Deus. Olha que coisa triste. E ele vai e comete esse assassinato com pessoas inocentes. Pessoas inocentes. Porque os sacerdotes, ali era como se fosse uma terra ali era como se fosse uma cidade refúgio. O que é a cidade refúgio? Lá em Levítico, em Deuteronômio, Moisés estabeleceu o seguinte: se alguém fosse
e intentasse um mal com alguém, ou, por exemplo, tivesse dentro da casa de alguém, acontecesse um acidente, morresse um parente, então seria um homicídio doloso, não aquele homicídio que a pessoa cometeu porque ela queria. Então essa pessoa, ela teria 24 horas para chegar na cidade refúgio. Jope é essa cidade, uma cidade refúgio. E ele tinha que ir se apresentar ao sacerdote, ele tinha que se apresentar a Aimeleque. Saul, ele quebra a lei. Davi fez correto, ele foi se refugiar numa cidade refúgio. E ali, sendo uma cidade refúgio, não poderia haver o que Saul cometeu. Então Saul, ele mata todas essas pessoas, ele assassina essas pessoas, como que aconteceu lá. O verso 1 e 2, então, nos fala justamente de um coração que não acredita na justiça de Deus. Como que é o coração que não acredita na justiça de Deus? Se vangloria do mal, ultraja a Deus continuamente, trama a destruição, tem uma boca cheia de engano, prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade, ama palavra maldosa e língua mentirosa. Esse é um coração que nega a justiça de Deus, que nega e que não confia na justiça de Deus. E é interessante que Davi está colocando no mesmo lugar o assassinato e o falar mal da vida do outro. O que é pior ainda, fazer uma aparência de que não é, de que é bonzinho na frente, mas por trás é uma pessoa ardilosa. Ele está colocando isso. É uma coisa hedionda, uma coisa terrível. Mas a palavra de Deus, queridos irmãos, por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia não é um livro de faz de conta. A Bíblia não é um livro de trazer amenidades para nós. Não, a Bíblia é um texto que vem nos trazer a realidade do que é a vida humana. E uma vida que se distancia de Deus, ela vai se corrompendo cada vez mais. Uma vida que permite um pecado crescer no seu coração, vai se tornando uma vida cada vez pior. É uma vida que vai gerando maldades e atrocidades cada vez maiores. Não é a primeira vez que ocorre isso lá em Israel, mas nunca aconteceu com tamanha atrocidade como aconteceu agora. Eles já sofreram outros atentados. Eles são covardes. Eles pegam crianças de 16, 17 anos e falam que eles vão morrer, vão se tornar Marte, e ao se tornar Marte, está preparado para eles um céu cheio de virgens. E é um negócio tão maluco, não sei se você já leu o livro, eu já li. E eles falam que as mulheres não são as mulheres como as mulheres deles. Dá para você entender que loucura é essa? Todas as vezes que o homem se afasta e deixa de crer em Deus, deixa de crer na justiça de Deus, ele vai se tornando cada vez pior. Não sei se você assistiu um filme que é O Senhor dos Anéis. É uma saga de 4 filmes. E tem um personagem que ele vai aparecer mais no meio do filme. É um filme comprido, né? Cada um é um deles, né? Mas tem um personagem que se chama Sméagol. E Sméagol, ele era um príncipe. Mas quando ele aparece na história, ele já está completamente deformado. E além dele estar completamente deformado fisicamente, ele também está deformado na sua própria, na sua índole, no seu caráter, na sua vida, a sua maneira de falar, está completamente
transformado. Por quê? Ele abriu uma brecha. Ele foi um daqueles que era o portador do anel, mas ele rejeitou, porque o anel era para fazer o bem. Ele rejeitou e ele queria fazer o mal. E olha que coisa impressionante é isso. Porque você se vangloria do mal. Oh, queridos irmãos, esse tempo está um tempo terrível. As pessoas estão se enchendo de vanglória, de narcisismo, de individualismo, de tantas e tantas coisas, e vão se vangloriando dessas coisas. A gente chama de monstros os outros, mas a gente se esquece que as pessoas aqui no Brasil estão se tornando assim. Os caras param um carro no meio da rua, desce e dá lá 40 tiros no outro. O que é isso? O mal deforma. O mal deforma. Deforma a vida, o caráter, a ética. O mal deforma, o pecado deforma. Destrói a vida, destrói a alma. A pessoa começa a rejeitar cada vez mais a Deus. A rejeitar cada vez mais a Deus. Esse é o grande problema da humanidade. Vamos voltar lá no Gênesis. Um homem está ali no jardim do Éden. O que a gente mais corre atrás hoje? Não é de um lugar, né, daquela, querer ter uma casinha na fazenda, não é assim que a gente canta, não é? A casinha branca para ter os amigos, para colocar e ouvir as músicas, não é assim que a gente sonha? O homem corre atrás desse sonho. O homem corre atrás do quê? Do jardim do Éden, que ele perdeu. E ele tinha o jardim do Éden. Ele tinha o jardim do Éden, mas ele virou as costas para Deus. Ele virou as costas para Deus, porque ele achou que ele poderia viver uma vida melhor. Oh, queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado sobre isso, porque não existe vida melhor sem Deus. Amém? Vamos falar juntos? Não existe vida melhor sem Deus. Não existe. Não existe. Se nós nos distanciarmos da presença de Deus, nós vamos ficar cada vez mais deformados. Deformados. Você conhece pessoas assim? Estava conversando com a minha filha, e a minha filha falou assim, falou de um determinado grupo. Aí eu falei para ela: filha, você está estarrecida com esse grupo, mas quando eu evangelizava lá na CPP, eu sempre gostei de fazer esses evangelismos. Eu chegava nas celas, tinha 16, 17 pessoas, eu perguntava assim: quem aqui já foi batizado? 70% tinha sido batizado. Já tinha entrado dentro de uma igreja. Já tinha falado que ia seguir a Jesus. De alguma forma eles receberam algum ensino para ser batizado. E eles estavam lá. E por quê? Eu perguntava: por que vocês estão aqui, se vocês conhecem a verdade? Porque eles abriram uma brecha em seus corações. O pecado deforma. O pecado deforma. Deforma a alma, o corpo e o espírito. Deforma completamente. Por isso que a gente vê essas barbaridades, essas monstruosidades, porque estão dando brecha para essas coisas. E o que é pior, tem pessoas que estão ainda apoiando isso, né? Misericórdia, né, irmãos? Absurdo isso. Absurdo. Se alguém falar qualquer coisa para mim, eu fico pensando assim: 40 crianças decapitadas. Isso é uma coisa para lá da idade das trevas. Nem grupos tribais fazem isso com as crianças de outras tribos. Nem grupos tribais fazem isso. Mas é porque o pecado deforma. As pessoas vão vivendo sem olhar para a justiça de Deus. No verso 5 ao 7, olha que interessante o que ele diz aqui para nós.
que Deus não fica estático. Deus executa a justiça dele. Deus executa a justiça dele. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, e ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Queridos irmãos, a justiça de Deus, ela é verdadeira, ela acontece e ela acontecerá. Acontecerá. Eu já falei nesse púlpito e falo sempre: eu não temo nada nesse mundo. Não temo demônio, não temo macumba, olho gordo, inveja, pessoa falando mal de mim, não temo nada dessas coisas. Nada, 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 nada. Entro em centro espírita, jogo fora a macumba, não tenho medo dessas coisas. A única coisa que eu temo é Deus. Eu tenho medo de Deus. Mas é a graça, pastor? Justamente porque eu vejo tanta graça, tanto amor, tanta misericórdia, tanta bondade dele. Se um dia eu virar as costas para isso, se um dia eu me desviar de tanto amor, de tanta graça, para onde eu irei? Para onde eu irei? E as consequências acontecem já nessa vida, irmãos. A gente gosta da lei da semeadura, que a gente fala assim: não, então eu vou plantar coisas boas para colher coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Ah, mas o que aquelas crianças colheram? Não, nós estamos falando de um momento agora em que parece que as portas do inferno foram abertas. E por que nós estamos vivendo esse momento, queridos irmãos? Olha esse texto, queridos irmãos. Estava lendo semana passada, Zacarias 14. Olha esse texto. Abre a sua Bíblia e olha esse texto. Eu li esse texto e 2 dias depois aconteceu tudo o que aconteceu. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugirão do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia em que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. E aí, irmãos? Quando você lê um negócio desse, você não fica olhando assim, falando: Senhor, está acontecendo, né? Eu fico. Eu só falo assim: Maranata, Jesus, vem logo. Eu estou preparado. Eu entro no carro e falo para as meninas: vocês estão preparadas? Já oraram hoje? Já falaram com Jesus hoje? Já pediram perdão hoje? Já falou: pai, eu estou preparado para te encontrar? Porque os meninos foram para uma festa. Eu já fui em festa assim. Não vou ficar condenando a juventude. Eles foram numa festa, foram só para se divertir. É lógico, tem gente para fazer coisa errada, tem. Mas tem gente que foi ali só para se divertir. Às vezes teve gente que foi ali pela primeira vez na vida. E chega homens armados. Não sei se vocês viram o relato de uma moça
que ela se escondeu debaixo dos corpos e viu eles fazendo necrofilia, e disse que era horrível ver aqueles soldados praticando isso. E o que o texto está falando? Vocês viram o que o texto falou? Está tudo aqui na Bíblia, irmãos. Não precisa ficar ouvindo notícia não, lê a Bíblia. Mas o Senhor virá e executará a justiça dele. Amém, irmãos? Esse eu tenho medo, esse dia eu tenho medo, eu quero estar preparado. Então eu acordo todo dia, a primeira coisa que eu falo: Senhor, já perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, já te peço perdão, se eu sonhei hoje, eu pequei, o Senhor já me perdoa também. Meus pecados consciente e inconsciente. Pai, eu peco somente contra ti, o que a gente viu semana passada, Salmo 51. Eu quero um coração puro, Senhor, eu quero um coração puro para te adorar. Adorar a Deus é maravilhoso, não é, irmãos? A gente louvar, a gente sente a presença de Deus, é maravilhoso. Mas o problema é quando a gente sai daqui, a gente vai cair no dia a dia e a gente se esquece de Deus. Se esquece de ver a grandiosidade do poder, das coisas que Ele está fazendo. E às vezes a gente vai dando brecha, vai alimentando a arrogância, esse negócio que vai nos desfiando. Queridos irmãos, o pecado deforma. Fala comigo, o pecado deforma. O pecado deforma. O pecado deforma. Quer ver o que mais destrói casamento? Pecado. O que mais destrói famílias? Pecado. Mentira. Ficar encobertando essas coisas. Olha que coisa interessante aqui que ele fala no verso 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo o sempre. Onde que está o teu refúgio, irmão? Olha o refúgio. Onde que é o teu refúgio? Eu sou como uma oliveira. Ah, queridos irmãos, que a nossa maior saudade não seja nem mais o Éden, mas que a nossa maior saudade seja de estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Como Davi fala sobre isso, né? Como Davi está sempre falando sobre isso, de que ele se alimenta na presença de Deus, ele se alimenta buscando a Deus. A gente cantou isso agora, né? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Você tem fome e sede de Deus, irmãos? Ah, queridos irmãos, da paz de Deus, da graça de Deus, se alimenta de Deus, irmãos. Nesses dias nós precisamos nos alimentar ainda mais de Deus. Nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos meditar mais na palavra nesses dias. Nós precisamos recitar mais a palavra nesses dias. Diante de tudo isso que a gente está vendo, ouvindo, e a gente está sabendo, nós, povo de Deus, temos que nos alimentar ainda mais da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios que a gente tem que, juntos, a gente tem que chegar com salmos, cânticos espirituais, se alimentando ainda mais da presença de Deus. Não tem outro lugar que vai saciar a tua alma que não seja na presença de Deus, amém? Não tem outro lugar. Não tem outra pessoa para alimentar a tua alma que não seja o Senhor, o nosso Deus. E queridos irmãos, o verso 9, ele fala para nós do verdadeiro louvor. E eu queria encerrar falando sobre esse verdadeiro louvor. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Lembrem-se, o texto começa em meio a uma tragédia. Em meio à tragédia, muitas vezes o nosso coração fica entristecido e a gente experimenta a dor do luto. Aprenda uma coisa na sua vida: o luto nunca acaba. Você se acostuma com o luto. E a melhor maneira de você se acostumar com o seu luto é você se alimentar de Deus. Se alimenta de Deus, que é a verdadeira esperança, que é a verdadeira paz, que é a verdadeira alegria, que é a verdadeira bonança. E assim você vai começar a adorar a Deus de uma maneira diferente. Quando você começar a olhar e ver a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a bonança de Deus,
Ele fala que ele é a oliveira, que ele está ali com as raízes dele na casa de Deus, está em Deus. Então, a força dele vem do Senhor, vem da presença de Deus. Então, se alimenta de Deus, se alimenta de Deus, louve a Deus em todo o tempo. Existe um texto da palavra que fala: louvarei ao Senhor continuamente, os meus lábios te louvarão. Olha que coisa maravilhosa. Louve, se alimente do Senhor, para sempre te louvarei pelo que fizeste. E aí? Foi uma tragédia, não foi, irmãos? Não foi um assassinato? Aimeleque era um dos melhores amigos de Davi. Ele não tinha ido só lá uma vez. Todas as vezes que ele voltava da batalha, ele passava lá. Ele conversava com seu amigo, ele era um conselheiro. Está vendo para você aqui que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite, queridos irmãos? Aprender a louvar nas coisas boas e aprender a louvar nas coisas ruins, nos dias difíceis. Nos dias bons é mais fácil louvar, nos dias difíceis é mais difícil, mas não deixe de louvar, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Não deixe de louvar. No dia difícil, no dia cruel, na noite escura, não deixe de louvar, porque é esse louvor, de você sempre saber quem é Deus, de você sempre viver para o Senhor e descansar nele, a cada dia, a cada momento em sua vida. Queridos, por isso que eu gosto da palavra de Deus, por isso que eu gosto de pregar assim, em sequência, porque Deus sempre vai me surpreendendo. O texto que nos cai nessa noite, diante desses dias tão difíceis e cruéis, nos chama a confiar na justiça de Deus, nos chama a saber que nosso coração precisa estar completamente voltado ao Senhor, e que a gente não pode dar brecha ao pecado e às coisas más deste mundo, que a gente possa entender que da onde vem o socorro, a força para o nosso dia a dia, é assim como na oliveira, um solo fértil. Nosso solo fértil é a palavra de Deus, é a oração. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Eu digo para todo mundo, né? Quando Jesus tocar a trombeta, quem estiver no culto de quarta-feira vai embora. Quem não tiver, dançou. Eu já falei para as minhas filhas também, ó. A minha filha que chega agora lá bem tarde, ela ainda está no caminho. Você já chegou, né, Sabrina? Ela ainda está presa no trânsito. Ela está lá presa no trânsito ainda. Eu falo, ó, tá aí, ó, o sinal está aí, ó, tá para voltar. Mas vamos aprender a louvar a Deus, não só nos dias bons, mas nos dias difíceis também. Nos dias difíceis também. Vamos sempre entender que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá a alegria do Senhor. Virá a alegria do Senhor. Achei interessante, eu ouvi um brasileiro, judeu, está lá, e ele foi chamado para compor as forças. E 2 amigos dele morreram naquela noite. E ele ligou para as famílias e comunicou. E ele estava dizendo que uma coisa que o povo de Israel sempre aprendeu é que mesmo nos dias mais difíceis, Yahvé sempre é com eles. Amém? Deus é bom. Ele sempre está conosco. Confia nele, descansa nele, se alimente dele, se alimente do Senhor, e que a nossa vida seja para a honra e glória e louvor do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com o Pai. Coloca a sua vida diante do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, que sempre nos inspira, que sempre tem a direção, o propósito para o nosso viver. Pai, eu peço e rogo a Deus que esta palavra hoje fique ecoando em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos assim, ó Deus, viver uma vida, ó Deus, que realmente
renda honras, glórias e louvores ao teu santo nome, Pai. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada coração, cada vida nesta hora. Venha, ó Deus, abençoar cada irmão, cada irmã, cada lar aqui representado. Eu rogo, ó Deus, que com a tua graça, o Senhor esteja, ó Deus, a suprir todas as necessidades do teu povo, ó Pai. Rogo também, ó Deus, nesta hora, ó Deus, pela vida da irmã Creuza, pela vida da irmã Dalva, pelo tratamento que elas estão fazendo. Rogo também, Pai querido, pela vida do Paulão, ó Deus, que foi adiada a cirurgia, que o Senhor, ó Deus, esteja derramando a tua graça sobre ele, e, ó Deus, que realmente essa cirurgia venha o quanto antes, Pai. Oramos também, Pai querido, sobre a vida de cada irmãzinha da igreja, ó Deus, que está gestante nesses dias, ó Deus, que o Senhor esteja dando, ó Deus, esperança, graça, força às tuas servas, ó Pai, e que, ó Deus, as crianças venham cheias de vida, cheias de saúde, ó Pai. Abençoa o termo das tuas servas, a gestação e o termo das tuas servas, Pai querido. Pai, eu rogo a Deus nesta hora também por cada criança da nossa igreja, pelos nossos filhos, pela programação que vai acontecer sábado, ó Pai querido, que seja, ó Deus, um momento bem especial na vida deles, ó Deus, bem marcante, Pai. Rogo também pelo culto de manhã, esse culto especial para as crianças, que os pais também, ó Deus, venham com alegria, para que todos nós possamos celebrar o teu santo nome, Pai querido. Que o Pai, rogo a Deus que o Senhor esteja abençoando os irmãos agora para o retorno dos seus lares, ó Deus, o restante desta semana, que o Senhor, ó Deus, esteja sobre nós, e que o Senhor, ó Deus, esteja ecoando esta palavra em nossos corações, e que nossas vidas, ó Deus, se encham a cada dia mais do Senhor e da tua graça e da tua palavra. Assim que eu oro no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.